Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje, com grande alegria, estamos começando uma nova série de mensagens para a divulgação do Evangelho e essa série se chama Uma Vida. Nessa oportunidade, o primeiro vídeo leva por título Uma Vida Simples. E na primeira leitura estaremos lendo a carta de Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 4, a partir do versículo 10. E diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também a ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa carta de Paulo à igreja de Filipos foi escrita num contexto muito desfavorável para Paulo, que já estava numa cela de uma prisão romana, e desde aí ele entendeu que era um lugar igual a qualquer outro lugar para poder divulgar o Evangelho. O mais certo sinal de sabedoria é o contentamento constante. Isso Paulo tinha muito claro. Ele já estava numa posição na qual as circunstâncias que o cercavam era muito desfavorável. Ele já estava preso numa prisão romana, numa cela de uma prisão romana, e nós sabemos qual era o contexto nessa situação. Mesmo assim, Paulo não se via limitado a essa circunstância que estava acontecendo com ele para alguma coisa que o impedisse de levar para a igreja, nesse caso a igreja de Filipos, mas também a outras igrejas, levar a mensagem do Evangelho, levar a alegria da providência divina, levar o encorajamento espiritual como ele fez nessa carta. Nós vamos começar a desglossar cada um desses versículos e pensando, por exemplo, no título do vídeo, pensando no título que é Uma Vida Simples, quero me atentar para aquilo que está escrito no versículo 12, que diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de ter fartura como de ter fome, assim de abundância como de escassez. Isso aí é a declaração de um homem que já passou por muitas situações, que já foi, como ele mesmo diz aqui, ele já foi treinado, ele já foi ensinado em várias situações. Vê o que diz no versículo 11. Ele diz: digo isto, a colação com o que estava no versículo 10, não por causa da pobreza, porque aqui está a mensagem central. E ele diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a mensagem que Paulo nos traz para nos dizer que uma vida simples é possível sim de ser levada de cara àquilo que é como mais importante, aquilo que é o mais importante na nossa missão, aquilo que é como mais importante na nossa caminhada. No versículo 11 ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Muito interessante que nós saibamos qual é a nossa missão e que quando nós estivermos treinados em todas essas coisas que Paulo nos fala aqui, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Depois ele fala no versículo 12 que ele sabe estar humilhado, também sabe ser honrado, ele sabe ter uma vida de escassez, mas também sabe e já teve uma vida de abundância. Só depois de tudo isso que no versículo 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece.
Mas Paulo fala no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, depois que ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero trazer para os irmãos nesse dia alguns versículos, algumas referências cruzadas que estão também na Bíblia e que nos levam à mesma reflexão que estamos no vídeo de hoje, que é uma vida simples. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 31, palavras do próprio Senhor Jesus, ele diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos. Palavras do Senhor Jesus que nos diz que para termos uma vida simples, não devemos andar inquietos, não devemos andar preocupados com aquilo que vamos comer, o que vamos vestir, aonde que vamos, o que vamos fazer. No versículo 34 ainda de Mateus capítulo 6, o próprio Senhor Jesus continua dizendo, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ele continua nessa mensagem do versículo, no capítulo 6, no versículo 34, dizendo que não é para nos preocupar pelo dia de amanhã, para levarmos uma vida simples, temos que viver hoje, temos que fazer as coisas que temos que fazer hoje. Diz, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Quero continuar com outra referência cruzada da nossa Bíblia, que diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 5, e essa aqui é a nossa mensagem também de uma vida simples. Aqui está escrito, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Eu vou ler novamente, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Lembra que Paulo escreveu, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz, contentando-vos com o que tendes. E para o versículo 12, eu trouxe também aqui uma referência cruzada de Mateus capítulo 11, versículo 29, uma palavra muito conhecida que diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre você o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Paulo tinha entendido muito bem no capítulo 12, quando ele diz, eu estou contente com o que eu tenho, eu aprendi, eu tenho experiência, eu fui treinado ao longo do tempo para eu passar por todo e qualquer tipo de dificuldade. O que Paulo tinha feito? Ele tinha pego o jugo do Senhor Jesus e tinha colocado sobre ele, e ele tinha aprendido com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus aqui em Mateus capítulo 11, versículo 29 diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Quero deixar os irmãos nesse dia com essa mensagem de uma vida simples. E quero também dizer a todos, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Uma Vida. Hoje, como leitura principal, estaremos lendo na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos continuar lendo na carta de Paulo aos Filipenses. Dessa vez, também no capítulo 4, os versículos 6 e 7. O título para o nosso vídeo de hoje é
uma vida de paz. E diz assim: não estejas inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Como tínhamos falado ao começo da nossa série, vamos ter pelo menos uns 4 ou 5 vídeos ao respeito do que nós entendemos seja uma vida com Deus. O título da nossa série, Uma Vida, e assim também o título de hoje para o vídeo, Uma Vida de Paz, nos leva a meditar na palavra de Deus a respeito do que é ter uma vida de paz de verdade. Qual é a verdadeira paz? E aqui Paulo começa a nos instruir nessa carta maravilhosa que ele escreveu à igreja de Filipos. Como falamos no último vídeo, Paulo estava numa situação muito precária quando escreveu essa carta. Ele estava preso numa prisão romana, mas mesmo assim ele não desaproveitou a oportunidade de passar para a igreja, tanto a igreja de Filipe como todas as outras que já foram abençoadas. Estamos sendo abençoados agora com a palavra de Paulo. E ele começa no versículo 6 dizendo: não estejas inquietos por coisa alguma. E ele diz: antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Ele já começa a nos dar uma orientação de como nós devemos, o que nós devemos fazer para tirar de nós a ansiedade, para tirar de nós a inquietação, para que nós tenhamos uma vida de paz. Ele diz: todas as petições, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que está acontecendo, o que está acontecendo com você, ele diz que isso seja conhecido diante de Deus, que seja colocado diante de Deus pelas petições e pelas súplicas. Ele diz pela oração e súplica com ações de graça. Já é uma carta e pelo menos nessa parte é uma orientação que Paulo nos dá de como do que devemos fazer para tirar de nós a inquietação, para tirar de nós a ansiedade. Ele diz: ora, apresenta ao Senhor aquilo que você está sentindo, aquilo que está acontecendo com você. E ele diz: pela oração, pela súplica, e um dado muito importante no final do versículo 6, que ele diz: e ações de graças. O nosso agir, o nosso comportamento, isso também é avaliado, isso também nos ajuda, de acordo com o nosso comportamento, a combater em nós a ansiedade, a combater em nós a inquietação. E no versículo 7 ele diz: e depois de você fazer tudo isso, depois de vocês fazerem tudo isso, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Então, vamos recapitular. Para não estarmos ansiosos, nós temos que apresentar diante de Deus as nossas petições com oração, com súplica, com ações de graça, e como consequência a paz de Deus, a única, a verdadeira paz, aquela paz, como Paulo escreve aqui, que excede a todo entendimento. Ele diz: guardará, ou seja, cuidará dos vossos corações e vossos sentimentos. Também é uma coisa muito importante de nós salientarmos aqui, que ele diz que o nosso coração vai ser guardado, a nossa mente vai ser guardada e os nossos sentimentos vão ser guardados em Cristo Jesus. Um dado muito importante a respeito da carta de Filipenses, principalmente no versículo 4, no capítulo 4, entre os versículos 2 e 23, a carta de Filipenses, ele nos apresenta o Cristo como a nossa suficiência. E é exatamente isso que nós estamos querendo apresentar aqui hoje. Cristo como nossa suficiência. Cristo como aquele que nos dá a verdadeira paz, como ele mesmo diz
no Evangelho segundo João, no capítulo 14, no versículo 27, diz: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, né? A minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá, como dizendo, a minha paz, Cristo falando para os discípulos, a minha paz é a verdadeira paz, e eu deixo vocês com essa paz, para que vocês tenham, de fato, uma vida de paz. Filipenses é uma carta intensamente íntima, onde Paulo se ocupa de questões pessoais, Paulo está preocupado com a igreja de Filipos, Paulo escreve uma carta sem muita formalidade, mas atendendo às questões da igreja de Filipos em relação aos relacionamentos, em relação às coisas pessoais da igreja de Filipos. Isso também nos leva a entender que, de fato, Deus está preocupado com nós a modo pessoal, do que está acontecendo conosco, das coisas que nos tiram da paz, das coisas que nos impedem de termos uma vida de paz. Jesus, ele nos ensina a cada momento que nós devemos assumir, nós devemos receber a paz de Deus para nós termos de fato uma vida de paz nesse mundo, nessa nossa caminhada. E eu trouxe também nessa oportunidade, como nós sempre fazemos, algumas referências bíblicas em relação ao assunto que estamos tocando. Por exemplo, o próprio Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, disse: sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Nós analisando essa passagem, Paulo está dizendo que a paz de Deus é aquilo para o qual nós fomos chamados. Ele diz aqui: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, ou seja, para a paz de Deus é um assunto para o qual nós fomos chamados, pelo qual nós estamos nessa caminhada. No livro do profeta Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, está escrito: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Palavras do profeta Isaías dizendo que Deus conservará em paz aquele cuja mente estiver firme nele. Deus conservará em paz aquele cuja mente estiver firme nele, porque ele confia em ti. Ou seja, aquela pessoa que está firme, com a mente firme em Deus, essa pessoa confia em Deus. Nos Salmos de número 29, no capítulo 11, o salmista escreve: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Uma promessa da parte de Deus. O Senhor nos dará força, o Senhor nos abençoará com paz. E em Romanos, capítulo 5, no versículo 1, é outra reflexão que eu quero trazer para os irmãos nesse dia. Romanos, capítulo 5, versículo 1 diz: tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Somos amigos de Deus, andamos com Deus, confiamos em Deus. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que nos dá entendimento, discernimento, o Senhor é aquele que guarda o nosso coração, o Senhor é aquele que nos ensina a andar pelo bom caminho, o Senhor é aquele que está conosco em todo o tempo. Por isso que nesse dia eu quero deixar os irmãos com essa mensagem de como podemos fazer, o que podemos fazer para termos uma vida de paz.
ande com Deus, confie em Deus, aprenda de Deus, descanse em Deus. E para você que está comigo nesse dia, quero te lembrar, onde você estiver, quando você estiver, lembra-te, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, a Bíblia Vive. Hoje, continuando com a nossa série Uma Vida, nesse terceiro vídeo que leva por título Uma Vida de Esperança. E a nossa leitura principal para hoje está no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, os versículos 25 e 26. E diz assim: Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Como já tínhamos anunciado, esse terceiro capítulo da nossa série fala a respeito da esperança, fala a respeito da nossa entrega a Deus, do nosso colocar todas as nossas causas aos pés do Senhor, esperar pela solução do Senhor, pela ajuda do Senhor, pelo socorro do Senhor, e Ele nos fortalecendo na nossa esperança. Esse livro das Lamentações de Jeremias, contextualizando, tem nesse terceiro capítulo que estamos lendo, os versículos 25 e 26, o terceiro capítulo é o terceiro lamento do livro, que está composto por 5 lamentos, 5 cânticos, que eram muito usados naquele tempo como lamentações para alguma perda. Nesse caso, nesses 5 lamentos, o terceiro lamento do livro, o profeta passa da tristeza à esperança, e ele nos diz aqui que ele coloca a esperança dele no versículo 21 desse mesmo capítulo. Ele diz assim: Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. O contexto dessa passagem é um quadro muito triste, no qual o povo tinha sido levado para o cativeiro, Jerusalém estava sendo destruída, e todo o contexto dessa palavra nos leva a uma sensação de perda, a uma sensação de desestrutura, e para o qual a resposta do profeta em relação a isso foi a esperança. Nesse capítulo também a gente encontra algumas menções a respeito de, por exemplo, no capítulo 1, no primeiro lamento, Jerusalém e em sua desolação, diz a destruição e a devastação de Jerusalém. No capítulo 2, o segundo lamento, diz a desolação causada pelo juízo divino. E aqui, nesse terceiro capítulo, Jeremias passa da tristeza à esperança. O profeta descreve suas experiências de fome, de falta de moradia e de prisão. O que nós estamos vendo aqui é que o profeta, nesse capítulo 3, ele está descrevendo um quadro de falta de moradia, de falta de alimento e de prisão, de cativeiro. E para isso a resposta do profeta foi de ter uma vida de esperança. Ele diz: quero trazer à memória, em algumas outras traduções, fica um pouco mais claro para nós. Esse versículo 21 diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a estrutura do livro das Lamentações está composta por esses lamentos, mas o que mais nos ocupa nesse dia é o capítulo 3, onde o profeta nos ensina que mesmo em meio a um quadro de desolação, de destruição, de falta, mesmo em meio a toda a tristeza, ainda temos que ter esperança em Deus. Nós trouxemos para nossa meditação, como sempre fazemos,
trouxemos algumas referências bíblicas que vão de encontro com essa passagem que nós estamos anunciando hoje. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, a gente tem essa questão da esperança em Deus como uma forma de nos fortalecer. Ele diz: os que esperam no Senhor, as suas forças serão renovadas. Por isso que nesse dia, nesse terceiro capítulo da nossa série, nós queremos trazer para todos a esperança no Senhor como forma para renovar as nossas forças. Ele diz: subirão como águia, com asas como águias. O que eu entendo nessa parte é que aqueles que esperam no Senhor, eles vão enxergar de uma maneira mais ampla a situação. Ele diz que subirão com asas como águias. A águia, ela voa muito alto, ela tem uma visão muito ampla de toda a situação. E ele diz: caminharão e não se fatigarão. Ou seja, você vai estar na luta, você vai estar no dia a dia, você vai estar passando por dificuldades, mas o Senhor vai renovar as suas forças, porque ele diz, os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Continuando com outra referência bíblica que trouxemos aqui, que está no Salmos de número 27, no versículo 14, ele diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aqui o salmista nos dá também um conselho, uma orientação a respeito da nossa esperança no Senhor. Como o próprio Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aqui o salmista está dizendo: anima-te, tende bom ânimo, disse o Senhor, porque eu venci o mundo. E nós temos a esperança no Senhor. Ele diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. A esperança no Senhor, o bom ânimo, fortalece também o nosso coração. Também quero trazer, por último, outra referência bíblica que está no livro de Jeremias, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, disse o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aqui temos a confirmação do próprio Senhor, que diz: eu sei o que eu penso de vocês, eu sei o que eu tenho preparado para vocês, são pensamentos de paz e não de mal, são coisas boas, são coisas positivas, são coisas que vocês esperam, aquilo que é de bom. Eu interpreto essa passagem dessa forma: aquilo que é de bom que você espera, aquilo que não é do mal, aquilo que é de bom, é o que Deus tem preparado, é o fim que Deus tem preparado para nós. O Senhor disse: eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós. Eu tenho pensamentos de paz, eu tenho pensamentos de bondade, de coisas boas, de esperança. Por isso, nesse dia, eu quero deixar a todos com essa mensagem: espera no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Tende bom ânimo, disse o Senhor, tende bom ânimo. E aqui em Jeremias 29, ele diz: eu muito bem sei os pensamentos que eu tenho de vós. Por isso que nesse dia nós temos que refletir a respeito de como está sendo a nossa caminhada, como está sendo a nossa vida. Nós temos pensamentos de paz, nós temos pensamentos de esperança, nós pensamos que o Senhor sim pode nos levar a lugares altos, que o Senhor sim pode nos dar aquilo que nós esperamos do bem para a nossa vida. Deixo essa pergunta e deixo essa reflexão nesse dia. E para você que está comigo, onde você estiver, quando você estiver, lembra-te, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.
Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje com mais um capítulo da nossa série Uma Vida. Nessa oportunidade, o nosso estudo leva por título Uma Vida de Alegria. A nossa leitura principal está no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 44 até o 47. E diz assim a palavra do Senhor: Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Como já dissemos no começo, esse nosso vídeo leva por título Uma Vida de Alegria. E nessa oportunidade estaremos vendo, à luz da Bíblia, como é que fazemos para ter uma vida de alegria, nós que somos cristãos, nós que estamos nesse mundo em trevas, nós que estamos na luta do dia a dia, como fazer para ter uma vida de alegria à luz de tantas e tantas contingências que recebemos na nossa vida. Nessa leitura, nós vemos, contextualizando um pouco o livro de Atos e também esse capítulo 2, nós estamos na chegada do Pentecostes, no dia do Pentecostes. Nós estamos nesse final do capítulo 2, onde o Espírito Santo já tinha descido sobre a igreja, sobre aquela reunião, e Pedro já tinha pregado, já tinha discursado naquela reunião e já tinha convertidos, com mais de 3.000 almas de convertidos. E aqui a palavra de Deus nos indica que a chegada do Espírito Santo na vida daquelas pessoas trouxe uma transformação em relação ao que a percepção que eles tinham das coisas, a percepção que eles tinham da propriedade privada, a percepção que eles tinham da vida material. E é exatamente isso que acontece na nossa vida quando o Espírito Santo chega e habita em nós. E nós, nesse dia, trouxemos essa reflexão a respeito de uma vida de alegria para dizer que não existe uma vida de alegria sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nessa oportunidade, o Lucas está relatando aqui o que aconteceu com a igreja, o que aconteceu com aquelas pessoas após receberem o Espírito Santo. E no final do capítulo 2, ele diz que todos criam juntos. Todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. A presença do Espírito Santo traz para nós um senso de comunidade, um senso de que nós pertencemos a alguma coisa a mais, alguma coisa além de nós mesmos. E no versículo 45 ele diz que as pessoas vendiam o que possuíam e repartiam com todos. A presença do Espírito Santo em nós traz um senso de compartilhar, um senso de olhar para o outro, um senso de ver que o outro também tem necessidade, que não somos somente nós. A presença do Espírito Santo em nós traz um senso de empatia. A palavra é essa, a palavra é empatia. Não é tudo para nós, não é eu primeiro, muito pelo contrário, o outro também tem a necessidade. E no versículo 46 ele diz que perseveravam todos os dias unânimes no templo, no partir do pão em casa, e ele diz, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esse deve ser, em nosso tema, que nos ocupa hoje, o versículo central, que diz que perseveravam todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A presença do Espírito Santo é alegria na nossa vida, singeleza do coração, simplicidade. E ele diz que louvando a Deus e caindo na graça do povo. Ou seja,
a presença do Espírito Santo em nossa vida é o que faz com que nós sejamos um reflexo de Deus para as outras pessoas. E mesmo assim, a gente tem alegria interna para poder compartilhar com outras pessoas. Quero compartilhar mais uma vez com vocês outra palavra que está em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17. Paulo escreve: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não consiste em coisas materiais. O reino de Deus consiste em justiça. O que estávamos vendo anteriormente, as pessoas compartilhavam com aqueles que não tinham. E tinham tudo em comum. Não era que um tinha mais, um tinha menos. Não tinha aquela questão egoísta de primeiro eu, de tudo para mim. Porque a presença do Espírito Santo, vou falar mais uma vez, a presença do Espírito Santo traz para nós um senso de comunidade, um senso de empatia, um senso de misericórdia. Ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que nesse dia estamos refletindo nessa palavra a respeito do que significa ser cristão, do que significa a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque se nós dizemos que temos o Espírito Santo e não temos misericórdia, não temos empatia, não temos um senso de compartilhar, se nós dizemos que temos o Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo não são aparentes na nossa vida, então alguma coisa está acontecendo de errado, alguma coisa que tem que ser corrigido, porque o reino de Deus não consiste em coisas materiais. O reino de Deus, como Paulo diz, consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E na nossa vida nós temos que apresentar os frutos do Espírito Santo, para que a nossa vida seja uma vida de alegria e que através da nossa vida de alegria nós possamos iluminar as pessoas que estão à nossa volta e que nós possamos resplandecer, como o próprio Jesus diz em Mateus 5, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Por isso que nesse dia quero deixar os irmãos e aqueles que estão nos assistindo para dizer que a presença do Espírito Santo na nossa vida é a única companhia que nós precisamos para ter uma vida de alegria. E para você que está comigo nesse dia, quero te dizer, onde você estiver, quando você estiver, lembra-te, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e uma vida de alegria para todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje estamos trazendo mais um capítulo, o último capítulo da nossa série Uma Vida. E nessa oportunidade o nosso estudo, a nossa reflexão bíblica leva por título Uma Vida em Amor. Nossa leitura principal, o nosso ponto de partida nessa oportunidade está na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Vamos ler os versículos 4 a 7. E diz assim a palavra do Senhor: o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a melhor definição de amor
que podemos encontrar na Bíblia e é a melhor definição de amor que podemos levar para a nossa vida. Nessa oportunidade, Paulo está escrevendo aos Coríntios como é o amor no padrão de Deus. E é exatamente disso que queremos falar nesse dia, a respeito de como faremos para ter uma vida, para levar uma vida em amor no padrão de Deus. Vamos começar analisando um pouco estes versículos que lemos. E Paulo começa dizendo: o amor é paciente, o amor é benigno. Eu quero compartilhar com os irmãos o meu intuito, o meu desejo de trazer para nós um entendimento da Bíblia de uma forma prática. E ele diz aqui: o amor é paciente, ou seja, se nós queremos ter uma vida em amor no padrão de Deus, nós temos que ser pacientes. E ele continua dizendo: o amor é benigno, não é invejoso, ou seja, não temos que ter inveja. Coisas muito simples a se dizer, mas talvez seja muito necessário nós estarmos conversando a respeito disso, porque no nosso dia a dia nós podemos trazer para a nossa vida, para aqueles que estão na nossa volta, esses valores, esses princípios. E ele continua dizendo: não se vangloria, ou seja, na nossa vida também nós não podemos nos vangloriar, não podemos ser orgulhosos. Ele diz: não se orgulha, não se porta com indecência. Paulo vai direto ao ponto, ele é muito cirúrgico. Ele diz: não busca seus próprios interesses, não se esforça, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. O amor não guarda ressentimento do mal. E ele diz que nós não temos que ter ressentimento daqueles que nos fazem mal. Olha como o padrão é bem alto. Se alguém me faz mal, e se alguém me fizer mal, e eu estou em amor, eu vivo uma vida em amor, no padrão de Deus, eu não tenho que ter ressentimento do mal. Ele diz: não se alegra com a injustiça. Todos esses pontos que Paulo está enumerando aqui são para nos alertar, para nós analisarmos a nossa vida, analisar o nosso comportamento do dia a dia, se nós nos alegramos ou não nos alegramos com a injustiça. E ele diz: mas congratula-se com a verdade, está a favor da verdade, está do lado da verdade. E esses 4 parâmetros que ele diz aqui no versículo 4, ele diz assim, no versículo 7, ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É assim que deve ser, é assim que nós temos que viver uma vida no padrão do amor de Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a verdade a respeito de termos uma vida em amor. Se nós queremos ser de fato como semelhantes ao Cristo, se nós queremos ser de fato cristãos, o que significa pequeno Cristo, se nós queremos de fato sermos pequenos Cristos, devemos de tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar e tudo suportar. Como nós fazemos sempre em nossos estudos, nós trazemos algumas referências bíblicas que vão de encontro àquilo que nós estamos apresentando hoje. Em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 12, está escrito: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Em Romanos, no capítulo 13, no versículo 10, Paulo escreve: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mais uma orientação para nós nesse dia: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei, diz Paulo, é o amor. Se eu quero cumprir a lei de Deus, eu tenho
eu preciso ter uma vida em amor. E agora eu vou ler alguns versículos das cartas de Paulo, de João, de Pedro, que, se lidos um seguido do outro, nós vamos ver como até os apóstolos eles concordavam na maneira com a qual viviam, com a qual pensavam, com a qual orientavam o povo de Deus naquela época e a nós nesse dia. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, Paulo escreve: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Em Efésios 4:32, o mesmo Paulo escreve: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. João, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 11, ele diz: amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, frutos do Espírito, conforme Gálatas 5, que Paulo escreveu, frutos do Espírito. E aqui também está o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, diz: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mais uma vez, como em Provérbios estava escrito, Pedro usa essa parte de Provérbios para trazer para a igreja esse ensinamento. Diz: tende ardente amor. Aqui Pedro introduz mais uma qualidade a respeito do amor que temos que ter para termos uma vida em amor. O nosso amor tem que ser ardente uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Quero compartilhar, por último, antes de encerrarmos esse vídeo, as palavras do Senhor Jesus, que estão no capítulo 5 de Mateus, nos versículos 43 e 44, o que eu entendo seja o mais alto padrão de uma vida em amor. No versículo 43 ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que os maldizem, fazei bem aos que os odeiam e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Esse é o nosso desafio. Cristo nos deixou aqui o mais alto padrão de uma vida em amor. Eu vou ler novamente palavras do Senhor Jesus. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso conforme a lei de Moisés. Mas Cristo vem ressignificar a lei. E ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que os odeiam e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Esse é o nosso desafio. Essa é o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo para nós termos uma vida em amor. E eu quero dizer para você que está comigo nesse dia, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e uma vida em amor para todos.